Direito. Vamos falar da punição de práticas criminosas contra a mulher e a gente traz o caso Robinho. O ex-jogador de futebol foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. A decisão veio quando Robinho já estava no Brasil e, por isso, ainda não está preso. A justiça italiana pediu a extradição, que foi negada pelo Brasil, e agora o Tribunal Superior de Justiça é quem vai decidir se a pena será cumprida aqui ou não. Vamos entender melhor este caso, conversar sobre esse debate jurídico também com o advogado Marcelo Pellegrini, que já está em contato com a gente. Boa tarde, Marcelo. Olá, Sandra, muito boa tarde. Em primeiro lugar, um feliz Dia das Mulheres, no dia 8 de março. Acho que o tema é muito propício aí para a data. Muito obrigada. Nada. Vamos tentar esclarecer ao nosso ouvinte essas questões aí envolvendo o caso Robinho, evidentemente resguardando aqui se a gente concorda ou discorda com este ou com aquele posicionamento, mas eu acho que é importante dar uma diretriz. Caso que aconteceu em 2013, né? Já tem mais de 10 anos, aí a condenação foi em 2017, nos ajuda a entender, né, de lá para cá, quais foram aí os mecanismos utilizados, até de defesa, para chegar no que tem agora, né, para ser definido ainda no final do mês. O primeiro esclarecimento é que o Supremo tem uma jurisprudência secular, inclusive, no sentido de que o Brasil não expatria, né? Não extradita seus cidadãos nato. Então não há perigo do Robinho ter que cumprir essa pena na Itália, estando no Brasil. Isso me parece que é incontroverso. O que o STJ fará agora? Ele vai validar ou não a sentença de condenação do Robinho e vai ver se ela é executável ou não no Brasil. São dois passos diferentes. No primeiro passo, ele vai verificar lá se ele foi intimado no processo, se ele teve direito de defesa e se a causa já transitou em julgado, que são os aspectos formais. No segundo passo, se homologada, né, se esses aspectos formais estiverem cumpridos, ele vai decidir se essa execução da pena, né, essa sentença, será executada no Brasil ou não. E aí há uma grande divergência e o debate está aberto. Uma grande parte entende que essa sentença pode ser executada no Brasil. E aí o STJ, ao homologá-la, determinaria que ele cumprisse a pena no Brasil. E aí são outros requisitos. Vão ser lá se esse crime também é crime no Brasil, e me parece que é. Se a pena aplicada é proporcional ao nosso Código Penal para esse delito, e me parece que é. Mas a execução da pena, a detração, o regime de cumprimento e o local seria utilizado na lei brasileira. Já há uma segunda corrente, também muito forte, muito relevante, no sentido que seria impossível cumprir a pena no Brasil, porque demandaria um tratado internacional de cumprimento de penas entre Brasil e Itália, que não existe. Ou seja, os italianos que cometessem crimes no Brasil e estivessem na Itália ao tempo da execução, lá poderiam cumprir a pena aplicada pelo Brasil. E a recíproca seria o caso Robinho. Esse me parece ser o tema jurídico mais latente, mais controverso para o julgamento do STJ do dia 20 de março. Se ele tivesse a cidadania italiana, isso seria diferente? Não, porque ele não deixaria de ser cidadão nato. A cidadania é uma segunda naturalidade, é uma naturalidade às vezes por adesão, às vezes por família. Cada país tem lá ou critério solo ou critério sangue, mas ele não deixaria de ser brasileiro. O ministro Francisco Falcão é quem está responsável pelo caso no tribunal, né? E ele determinou, então, que o Robinho, a princípio, entregasse o passaporte ao STJ. Isso, essa decisão ali inicial justifica, né, para não ter o risco dele sair do país, é isso? Olha, é uma medida acauteladora. Não é usual para cumprimentos de sentença, aliás, sentenças estrangeiras contestadas. Esse é o termo técnico do que vai ser julgado. Mas o tribunal entendeu por bem, nesse caso, pela relevância, pela repercussão, por ser um leading case, um precedente, de tomar essa medida acauteladora. Agora, a decisão será tomada pelos 15
ministros mais antigos do STJ, o que a gente denomina lá Corte Especial. O ministro Francisco Falcão é o relator. Então, ele primeiro apresenta o voto dele, e aí os outros ministros vão decidir se divergem, se convergem, se divergem ou convergem em parte, em maior ou menor extensão, e a presidente, no caso, só vota em caso de empate. Aí teve um manifesto da Procuradoria-Geral da República, né? Exatamente para a homologação da condenação. Por que essas interferências também de outras entidades acontecem? Isso pode ajudar ou não nessa homologação? Então, a oitiva da Procuradoria-Geral da República é um procedimento padrão em toda sentença estrangeira contestada. E ela verifica não só o cumprimento dos aspectos formais, como ela opina sobre a questão meritória. Então, no caso, eles entenderam que a sentença é possível não só de ser homologada, como também de ser cumprida no Brasil. Então, mais um passo dentro do processo. Agora, não significa dizer que o STJ vai julgar desse jeito ou vai julgar daquele jeito. Uhum. A decisão lá na Itália, ela já foi para todas as instâncias, né? Não há mais recurso, né? Exatamente. É um requisito para se requerer uma homologação de uma sentença estrangeira no Brasil, que o caso, na origem, já tenha se esgotado. Tem o que a gente chama de transitado em julgado, que não cabe a mais recurso. Sem isso, não é possível você pedir a homologação no Brasil. Se foi pedido, é porque já foi cumprida essa parte lá na Itália, o Robinho não tem direito a nenhum outro recurso. Uhum. A tendência, de acordo com os ministros, né, assim, já ouvidos por reportagens, é de que a sentença italiana que condenou, né, o ex-jogador a 9 anos de prisão seja homologada e que a prisão seja autorizada. Sendo essa definição que está marcada ainda para o dia 20, né, no final, mais para o final do mês, ele é preso imediatamente? Então, o que eu acho, e aí a gente está num exercício de futurologia, né? Que existem os requisitos formais para homologação, mas eu acho que haverá um grande debate sobre a possibilidade de se executar no Brasil essa pena. Então, eu não vejo já uma decisão já tomada pelo tribunal, até porque se a gente for aqui criar expectativas do que este ou daquele julgador fará, a gente acaba antecipando uma coisa que até seria um pouco até pueril aqui da minha parte. Agora, vai depender do segundo passo, né, da determinação de execução. Se for determinada a execução, será com relação à pena do Brasil. Se a pena, com a lei de execuções penais do Brasil, se a pena originária for igual ou superior a 8 anos, é possível a prisão. Se ela for menor, existem aí uns mecanismos de detração, de cumprimento de pena, né, mais aí afetos ao direito penal do dia a dia. Só lembrando aí os nossos ouvintes, né, que o Robinho foi condenado, então, pelo crime de estupro coletivo contra uma mulher albanesa. Aconteceu numa boate de Milão, na Itália, em 2013. Teve uma sentença em 2017, mas aí foram tendo esses recursos. A sentença definitiva, então, saiu 9 anos depois, janeiro do ano passado, pela alta instância, então, da justiça italiana. O que a gente pode aprender diante desse caso e até lembrando o caso Daniel Alves? Aliás, é matéria em muitos periódicos essa semana, não só pela questão do direito da mulher, como também no aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Uhum. O que a gente tem que aprender é a respeitar a lei, a mudar a forma de convívio, a igualdade de gêneros, e o que hoje se diz aí que o não é não, né? Acho que esse é o grande aprendizado que a gente pode ter de todas as questões, independentemente aqui de opinião sobre o mérito das causas, né, mérito das pessoas, mas sim a evolução que a sociedade tem que ter nesse tipo de delito. E na educação também, né, Marcelo? Perfeitamente. Dessa relação do homem e mulher. Perfeitamente. É uma relação hoje paritária, igualitária, né? Ela não permite tergiversações sobre o mais ou menos, né? Esse é um grande aprendizado da nossa educação, da nossa lei e tenho certeza que dos nossos tribunais. E saber que tem punições para esses casos. E são altas, não são pequenas.
E nesse caso ainda, pensando, né, de jogador ou ex-jogador de futebol, o quanto isso impacta até para a carreira profissional. Ele encerrou a carreira, né? É. Assim como o exemplo do Daniel Alves que você deu, que teve o último contrato rescindido com o time do Pumas do México, o Robinho tinha um pré-contrato com o Santos para voltar aqui para o Brasil, uma terceira passagem pelo Santos, que foi rescindido assim que o Tribunal da Itália o julgou, né? Acabou a carreira dele, né? E o reflexo reflexo é não só na carreira, né, pessoal do jogador, como também para todo mundo, né? Para toda a sociedade aprender com a lição. É um repúdio realmente social que a gente acompanhou. Marcelo, obrigada por trazer mais esclarecimentos a respeito disso, nesse dia que é tão importante, no Dia Internacional da Mulher. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, um bom final de semana, um bom Dia da Mulher e até semana que vem. Até a próxima.